Oi, meu nome é Pablo Cerdeira, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Direito Rio, e vou mostrar um trabalho que a gente está desenvolvendo lá em parceria com a Escola de Matemática Aplicada. Esse projeto específico aqui em parceria com o professor Flávio Coelho. A gente vai tentar mostrar aqui um pouquinho do que é o ordenamento jurídico brasileiro segundo o Supremo Tribunal Federal. Bom, o que a gente fez aqui? A gente pegou 1.200.000 decisões do Supremo, identificamos as leis que são citadas em cada uma dessas 1.200.000 decisões e fez um cruzamento entre cada citação de forma a identificar normas que apareciam mais vezes juntas entre si. Então, a primeira imagem que a gente consegue ver aqui é que mostra as normas que são citadas mais vezes junto à Constituição Federal, ok? A gente tem aqui a Constituição no meio, essa bolinha vermelha aqui, ok? Vou chegar mais próximo para a gente ver. É a Constituição de 88 e à volta dela as outras normas que são as mais comumente citadas junto à Constituição. A gente vê aqui algumas bolinhas verdes que indicam leis, algumas bolinhas azuis que indicam súmulas, tá? E a gente consegue perceber aqui que é muito mais comum a presença de súmulas do que a gente talvez pudesse imaginar. Elas aparecem quase tantas vezes quanto os decretos, lei 2848, que é o Código Penal, quanto o Código Tributário Nacional aqui, 5172, tá? Lei do Custeio da Seguridade Social, das consolidações das leis do trabalho, a CLT, ok? Essa é a primeira imagem aqui para dar uma ideia do que é que a gente vai fazer. Cruzar e relacionar leis com leis, ok? Vamos mostrar um outro um pouco mais complexo agora, em que a gente cruza as leis do Supremo, agora não só com a Constituição no meio, mas entre elas também, para a gente tentar ter uma imagem aqui um pouco mais ampla de como as normas se relacionam entre si e se elas começam a formar grupos ou clusters relacionados, ok? Bom, apareceu aí a imagem. Vamos lá. Então a gente está vendo aqui quais são as normas que são citadas aqui e como elas se relacionam entre si. A gente vai olhar aqui, vai ver que a Constituição está aqui no meio, ok? Deixa eu parar de girar isso aqui. A gente está vendo a Constituição aqui no meio, tá? Aqui a gente já começa a perceber a formação de alguns grupos. Se a gente der uma afastada aqui com esses quadrados, a gente começa a perceber que alguns cantos são mais densos e outros menos densos, indicando que essas leis têm algum tipo de relacionamento, elas aparecem mais vezes de forma conjunta, ok? E que leis são essas? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver se consegue identificar. Bom, a gente já viu que aqui o Código de Processo Penal e o Código Penal costumam aparecer próximos, isso é razoável. A gente também percebe aqui em cima, a gente tem um grupo aqui de bolinhas verdes que estão relacionadas entre si, em volta da Constituição, que são a Lei de Custeio da Previdência Social, aqui, a de Seguridade Social, o Código Tributário Nacional, recursos aos tribunais e a CLT. São de alguma forma relacionadas, ok? A gente consegue vê-las aqui e ver que elas realmente têm alguma pertinência temática, ok? Mas a gente vê aqui embaixo também um outro grupo bastante grande, que é dessas bolinhas azuis aqui. Essas bolinhas azuis são todas elas súmulas muito próximas à Constituição, inclusive mais próximas do que as outras que estão mais afastadas. Ainda que a gente tem a Constituição de 88, a gente tem um grupo de súmulas aqui, todas elas relativas a recurso extraordinário, que aparecem numa proporção incrivelmente alta, muito próximas mesmo à Constituição Federal, okay? A gente está mostrando só 18 bolinhas aqui, só 18 normas,
Então são as mais próximas mesmo, porque a gente tem mais de 1000 normas se relacionando, ok? Para a gente ter uma ideia do geral, eu vou tentar mostrar agora para vocês uma plotagem de todas, ou pelo menos as 200 mais representativas normas do Supremo Tribunal Federal que aparecem em conjunto. Vamos lá. E agora a gente aguarda um pouquinho aqui, porque até isso carregar vai um certo tempo. Ok? Ele está pegando essas informações no banco de dados e preparando. Pronto. Temos aqui as 200 normas mais citadas e cocitadas entre si no Supremo Tribunal Federal. Vou tirar aqui para não atrapalhar tanto. A primeira imagem que a gente consegue ver aqui, a primeira observação que a gente pode fazer é que realmente as normas tendem a formar grupos. Esses galhos aqui que aparecem todos juntos e muito relacionados indicam grupos de normas que provavelmente são normas assemelhadas, que são citadas conjuntamente, ok? Se a gente der aquela olhada de longe e olhar com esse grid do espaço, a gente vê, vou afastar um pouquinho mais aqui, a gente vê a formação desses quadrados, desses cubos aqui no espaço, indicando as normas que são mais relacionadas entre si, ok? E onde é que está aqui no meio a Constituição, né? Vamos tentar dar uma olhadinha aqui, parar de girar. Bom, a gente pode tentar identificar antes aqui alguns grupos de lei, mas aqui vai ficar um pouco bagunçado com essa quantidade de texto. Vamos nos aproximar aqui de um grupinho, por exemplo, esse daqui. Aqui a gente tem um grupo bem claro de normas que são relacionadas, ok? Vamos ver que grupo é esse aqui. Vamos lá. Opa, muita informação na tela ao mesmo tempo, o computador não dá conta de frear. Bom, aqui a gente já viu um grupo de normas que são essas a Lei 8.030, a Lei 7923, a Lei 7730, 8030. Essas normas todas aqui aparentemente são bastante relacionadas pela quantidade de links que elas têm entre si. Se a gente continuar entrando aqui, a gente vai vendo as outras normas que vão aparecendo muito coligadas entre si e coligadas junto com a Constituição. Vamos procurar aqui, achamos a Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui, ok? E a gente consegue ver a partir dela quais são as normas que estão mais próximas aqui. Súmula 512 são as que aparecem em tamanho maior aqui, né? Se a gente sair dando uma olhada aqui a partir da Constituição, a gente tem uma impressão como se estivesse vendo uma constelação, e essas estrelas mais próximas aqui, as bolas que estão maiores, são as bolas que representam as leis que estão mais próximas da Constituição, ok? O que a gente está fazendo aqui é navegar por dentro do ordenamento jurídico, o conceito do Bobbio lá, que diz que as normas surgem dos seus relacionamentos aqui, e é isso aqui. Isso é que faz a norma, o ordenamento jurídico é que suporta a norma. Então, isso que a gente está vendo aqui é o tal do ordenamento jurídico, ok? Então é isso. A gente ainda está começando esse estudo. Eu acho que quando a gente vai com uma visão mais completa aqui, cruzando os artigos também, a gente vai conseguir extrair algumas outras informações bastante interessantes. Bom, obrigado, tchau, tchau.